Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos que estavam junto à praia. E os pescadores, tendo descido deles, estavam lavando suas redes. E entrando num destes barcos, o qual era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram tão grande multidão de peixes, que até a sua rede se rompia. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que viessem os ajudar, e vieram. E acharam ambos os barcos de tal maneira, e encheram todos os barcos de tal maneira, que quase ia a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se de joelhos aos pés de Jesus, dizendo: Mestre, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Bom, esse texto ele é bem conhecido de todos nós, mas eu quero tentar falar de forma rápida um pensamento para nossas vidas em cima desta expressão de Pedro aqui, porque essa expressão surpreende. Nós olhamos para toda a narrativa textual e nos deparamos com essa expressão e esse comportamento do Pedro que acaba nos surpreendendo dentro dessa história. Então, sobre essa expressão não somente vocal, mas física da atitude de Pedro, é sobre que eu quero frisar. Veja, ela não está, na minha opinião, na minha ótica, de acordo com todo o conjunto de acontecimentos que está aqui nesse texto. Pedro, ele havia obedecido ao Senhor. Veja, ele tinha pescado a noite toda, nada havia apanhado. E ele já estava cansado, com certeza queria ir para casa, descansar, estava lavando as redes, com certeza com um pensamento que o chocava por não ter apanhado nada, frustrado, e de repente Jesus manda a ele: Pedro, faze-te ao mar alto e lance a rede novamente. O que acontece é que o Pedro aqui, ele obedece Jesus. Ele faz o que Jesus estava pedindo, o que Jesus estava mandando ele fazer. E de acordo com a palavra de Jesus, o texto nos relata que veio grande quantidade de peixes, de modo que a rede se rompia e eles chamaram outro barco. Aqui a gente vê um fato na vida de Pedro interessante, porque ele, na verdade, ele teve êxito. Ele teve sucesso, ele teve o dia mais memorável da vida dele. Um dia que ficaria para a história de todos os pescadores, de toda a multidão que estava ali, não somente relacionado com uma pesca, mas uma multidão que estava para ouvir Jesus. Então seria um dia memorável, até porque ele obedeceu, mas nós nos deparamos com uma expressão que vem de forma diferente. Pedro prostra-se de joelhos nos pés de Jesus, dizendo: Aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Eu fico meditando qual o sentimento que levou Pedro a usar essa declaração. Ele teve sucesso, ele obedeceu Jesus, mas algo aconteceu no seu interior. Na verdade, para entender melhor o conjunto desses versículos, eu tenho que ler mais um pouco, porque aqui nós temos algo surpreendente. O momento mais feliz, o tempo de mais sucesso na vida do Pedro, o fato mais memorável que ficaria na recordação durante muitos anos de todos que ali estavam, correria a fama de Pedro por este fato. O que vem depois nos surpreende, porque
ao ler os versículos seguintes, diz: o espanto tinha se apoderado de todos por causa da pesca dos peixes que ali se havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, agora em diante te farei pescador de homens. Veja, e levantando-se do barco, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Nós temos aqui algo surpreendente. Eu fico imaginando, e eu preciso ser rápido, o que levou Pedro a dar essa declaração a Jesus. Na minha concepção é que o Pedro, antes de ir ao Mar Alto, antes de dar aquela declaração a Jesus, ele pensou: o Senhor tem uma profissão, o Senhor é bom nas palavras, o Senhor cura, o Senhor salva, mas aqui da pesca entendi eu. Eles estavam num lugar que era promissor para a pesca, o lago de Genezaré. Era muito difícil passar uma noite inteira e não pegar nada. Então eu fico imaginando Pedro dentro dele, pensou assim: eu conheço a pesca, eu conheço que não dá nada, mas eu vou fazer o que tu estás mandando, mas dentro de mim eu sei que não vai dar nada. E ele sai para fazer o que Jesus mandou. Então eu fico imaginando que o Pedro, mais ou menos, ele pensou assim: mestre, eu sou pecador, porque eu imaginei que era eu que conhecia, era de acordo com os meus títulos, com as minhas qualificações, com os meus cargos, com minha profissão, né, com os meus canudos, com a minha formação acadêmica, com a minha faculdade, com o meu emprego que eu ia conseguir êxito e conseguir sucesso. E eu estou vendo, Senhor, que não é desta forma. E talvez ele fique imaginando Jesus olhando para ele, dizendo assim: Pedro, eu vou te dizer, você tem formação acadêmica na pesca, na sua empresa, no seu trabalho, você tem sucesso, né? Você é promissor, você tem carreira pela frente. Mas eu quero te dizer, Pedro, quem tem os peixes sou eu. Eu acredito que essa palavra, esse pensamento possa ter surgido dentro de Pedro no momento que ele diz: mestre, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele entendeu que não era segundo a sua formação, segundo suas características, segundo seu nível teológico, nada disso. Quem tinha os peixes era Jesus. Eu fico imaginando ele pensando e olhando para Jesus e o mestre olhando para ele e dizendo: Pedro, você tem o barco, você tem seus amigos, você tem a rede, mas eu tenho o universo e com a minha palavra eu faço o universo ficar ao teu favor. Eu acho que essa expressão levou Pedro a debruçar em Jesus, aos pés de Jesus e dizer: mestre, aparta-te de mim porque sou pecador. Eu fico imaginando Pedro pensando: eu não tenho tempo para ti, Jesus, eu não posso estar contigo nesse ministério, porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho minhas contas a pagar, eu tenho minha casa que tenho as contas que vêm, as parcelas para pagar minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho a conta de luz que está tão cara esse mês. Então eu não posso ouvir a tua palavra hoje, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pescar. E Jesus diz para ele: Pedro, eu dou ordem ao universo ao teu favor. Eu fico imaginando Pedro caindo de joelho e passando tudo isso na mente, no coração dele, porque eu acredito que passa na minha. Quando algumas vezes eu penso: mestre, eu preciso pescar, eu não posso ouvir tua palavra nesta manhã, nesta tarde,
neste domingo, neste sábado. Eu não posso, porque eu tenho meus compromissos. E eu tenho que cair de joelhos quando eu lembro que da boca dele vem a palavra ao meu favor. Bom, queridos, dentro desse contexto, ele é muito interessante. Por quê? Eu volto para o princípio da expressão quando disse, dentro disso tudo, o Pedro ele teve sucesso. Porque, primeiro, ele obedeceu Jesus. Sua rede veio cheia de peixes. E quando Cristo diz, agora eu te farei pescador de homens, o Pedro obedece. Pedro deixa tudo para trás. Existe uma frase do pastor Ed Renekiewicz, do qual eu sou um admirador da graça que o Senhor dispensa na vida dele, em seu ministério, que diz, não viva em torno ou em favor do Isaac que Deus te deu, mas viva em torno e em favor do Deus que te deu Isaac. E Pedro teve coragem, como Abraão, de deixar o seu Isaac. Aquele dia de sucesso, aquela carreira promissora, aquilo que ele mais queria na vida, chegou para ele. Jesus deu a ele por pura graça. Todavia, ele teve coragem de deixar aos pés de Jesus. Eu acredito que esse foi um dia tremendo na história e na vida daqueles homens. Porém, existe toda uma história que passa agora. Nós sabemos que agora começa a biografia dos apóstolos, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, sua crucificação, sua morte e sua ressurreição. E essa história, por mais bela que seja, ela traz para nós algo que pode nos chocar. Porque um homem que teve um momento de tanto sucesso, um momento de vislumbre espiritual, de olhar para Deus e ver que ele conseguiu entender os propósitos de Deus na vida dele, e ele deixou para trás, todavia alcançou tudo de Deus. Mas a história vai além. O que Deus quer nos mostrar? Porque existe um texto mais à frente que nós vamos ler e mostra esse homem de sucesso, esse homem que ouviu a voz de Jesus quando disse, vai ao mar alto. Mar alto é sinal de fé, de deixar os remos das nossas vidas e entregarmos tudo na mão de Jesus, a direção de Jesus. Pedro, vai ao mar alto e lança a rede na minha palavra. E nós fazemos isso. Esse Pedro que teve essa atitude tão espiritual, tão singela, e agora, após a morte de Jesus, ele volta atrás. Nós vamos ler um texto. Evangelho de João, no versículo 21, no capítulo 21, diz assim, depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Vejam que Jesus havia morrido, havia sido crucificado e havia ressuscitado. Então, Jesus aparece a alguns discípulos, nós sabemos a história. Então, o texto continua. Jesus aparece a alguns discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dos seus discípulos. Olha o que acontece. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Um homem que havia tido uma atitude singela, pura espiritual, obedecido Jesus, se quebrantado. Um avivamento aconteceu na vida de Pedro naquele dia. Ele entendeu a ordenança que deveria ser pescador de homens e não
de peixes, mas uma incumbência muito mais importante. Agora, após a morte de Jesus, ele diz: vou pescar. Essa expressão, ela acontece na minha vida, eu quero me usar para isso. Algumas vezes parece que Jesus não está mais comigo, parece que ele se afastou. Os problemas parece que falam mais alto do que a voz do Espírito. E eu começo a me lembrar de coisas passadas e vou dizendo, vou pescar. Eu começo a me esquecer do ministério excelente que ele me chamou para fazer, que é ser pescador de homens, de almas, e digo, vou pescar. Eu começo a esquecer as maravilhas que Deus operou, os milagres que ele fez na minha vida e em tudo que está em torno de mim, e acabo dizendo, vou pescar. Porque essa é uma expressão comum, eu acredito que não só para mim, mas para quem está ouvindo essa mensagem e para quem vai ouvir, ou por que não dizer para todos. Nos momentos da dificuldade, onde Jesus parece não estar, nós usamos a expressão, vou pescar. Vou voltar para a vida passada, para os prazeres efêmeros, e acabamos indo para aquilo que Jesus nos tirou. Exatamente em cima daquilo que Jesus nos tirou e mostrou que Ele é Deus, e somente da palavra dEle, da boca dEle, sai aquilo que pode produzir esperança, vida, prosperidade, longanimidade, saúde e tudo mais na nossa vida. Mas essa é a expressão comum, vou pescar. E assim foi, porque talvez o Pedro escutou de tantos, esse Jesus que você acreditava não está mais nesse momento. Está vendo aí, né, o seu pai doente? Cadê o Jesus que você acreditava? Vai pescar. Esse Jesus morreu. Ele já está há mais de 3 dias morto. Para que você acreditar? Ele não aparece mais. Talvez você tenha um tio que você ama muito, está enfermo, e estão dizendo para você, você não crê em Jesus? Esse Jesus morreu. Vai pescar. Isso aí não tem relevância. Talvez você tenha um casamento que está se desfazendo, e você começa a pensar no passado, mas foi Jesus que te colocou nesse relacionamento. E porque Jesus parece não estar nesse momento de dificuldade, você diz, vou pescar. Como Pedro, ele não vê Jesus. Jesus não aparecia, e nesse momento da dificuldade, nossos olhos se fecham a Jesus, nossos ouvidos se tampam, nosso senso de percepção espiritual parece que está engessado. Cadê Jesus? E só ouvimos vozes dizendo, vá pescar, vá pescar. Momentos difíceis que só quem passa pode dizer. Se eu tentasse aqui usar algum deles, com certeza seria falho e débil na minha expressão. Mas você que está vivendo, você sabe que alguns sentimentos vêm dentro de você com a expressão, vou pescar, vou voltar para aquilo que Jesus me tirou, mostrando que existe algo muito mais excelente na minha vida. Vamos continuar o texto. Dizendo-lhes também, nós vamos contigo. Os discípulos subiram logo para o barco. É engraçado, eu costumo dizer que o desânimo contamina com uma facilidade incrível, né? O ânimo é muito difícil. Alguém vê alguém animado e dizer, vou nessa tua força. Mas quando há alguém com desânimo, é uma contaminação. Quando Pedro diz isso, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, novamente, nada apanharam. Será que foi por acaso? Ou quem tem o controle de todas as coisas no mundo? Talvez você tenha batido a cabeça em uma carreira, em uma área da sua vida que você queira tanto e as portas não têm se aberto. Eu quero te dizer, no momento que você deixar tudo aos pés de Jesus e dizer, eu não vou viver em torno do meu Isaac, mas em torno do Deus que me deu Isaac,
eu quero te dizer, o mundo vai girar ao teu favor. Digo, a atmosfera em si vai cooperar para aqueles que amam a Deus e nada apanharam naquele dia. Sendo já de manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não, mestre. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Novamente, através da sua palavra, da palavra que sai da boca dele. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E ouvindo os outros discípulos, foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou para a terra a rede cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos seus discípulos ousava lhe perguntar: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão. E Jesus deu aos seus discípulos semelhantemente os peixes. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Quero ler novamente o versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Queridos, para nós essa expressão ou esse número pode não ter significado, mas para esses apóstolos, para esses judeus, tinha um grande significado, porque o número no hebraico corresponde a uma palavra, corresponde a uma letra. Na verdade, no hebraico não há número. O alfabeto hebraico corresponde ao número. Aleph é 1, por aí vai. O Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet. O Aleph, ele corresponde ao número 1. O Beit ou Veit corresponde ao número 2. O Gimel ao 3. O Dalet ao 4. Assim, o alfabeto hebraico corresponde a um número. Então, cada número, cada dezena, cada centena no hebraico corresponde também a uma palavra. E esse número 153 corresponde a uma frase que eles conheciam muito bem. Essa frase é Anohi Yehovah Elohei, que quer dizer: Eu sou Adonai, o teu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Queridos, naquele momento, com certeza, aqueles discípulos, Pedro, entendeu que não há para onde correr. Não há como fugir deste amor tão maravilhoso que nos envolve, que comprou o nosso perdão, que nos trouxe justificação, que nos trouxe paz com Deus. E somente nele estamos seguros. Em mais nada. Em mais nada. Às vezes tentamos achar estabilidade em tantas coisas nesse mundo, mas somente Ele. Ele mostra que Ele controla o universo. Naquele momento, novamente, as redes vieram cheias de 153 grandes peixes para mostrar que Ele é o Adonai, o teu Deus. Então deixa eu te falar. Pense agora no problema que tem assolado tua vida.
não somente a tua vida, mas a vida de um ente querido seu, do teu pai, da tua mãe, da tua irmã, do teu filho. E diga agora para esta situação: Ele é Adonai, o meu Deus. Ele mostra no universo que Ele é o meu Deus e que Ele me chamou para uma obra da qual eu não posso parar. Eu tenho um chamado e vou continuar, porque Ele nos constituiu, homens e mulheres, para salvar almas para o reino de Deus. Então, querido, querida, ainda que Deus parece que tenha se calado para você, ainda que você tenha vivido situações que parece que Ele não está presente, Ele vai mostrar para você na hora certa que Ele é Adonai, o teu Deus. Que não há outro, e nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero abrir aqui um parêntese para essa palavra salvos ou salvação na Escritura. Eu vou fazer você agora ampliar a sua concepção ou entendimento que você tem dessa palavra salvação ou salvo. A palavra salvação, ela pode dizer salvar sim para a vida eterna, mas ela também quer dizer que Ele te salva, por exemplo, dos seus pecados, de uma vida promíscua. Ele tira você dessa situação, Ele salvou. A palavra salvar significa que Ele cura tuas enfermidades. Ele te salvou dessa doença, então ela entra no critério de libertador, ou libertou. Então vem a palavra salvar. Você pode estar passando por um momento muito difícil, por um momento de perseguição, por um momento de tribulação, todavia Ele te salvou, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, a Bíblia trabalha com a salvação em 3 tempos na Escritura. A Bíblia trabalha com essa palavra salvação no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Ele nos salvou, Ele está nos salvando e Ele nos salvará. É tão profundo porque o nome de Jesus significa salvação e Ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Então, eu não sei, não posso distinguir o momento que você está vivendo, mas eu quero te dizer que no momento certo, ainda que Ele possa parecer que não está presente, eu tomo essa palavra para mim, Ele vai aparecer e vai dizer: eu sou Adonai, o teu Deus. Querido, querida de Jesus, Ele te chamou e te deu uma incumbência que profissão nenhuma nessa terra é mais importante. Então olhe para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Baruch Hashem, bendito é teu nome, Jesus. Que Deus te abençoe, que te frutifique, que a sua vida seja próspera no Senhor Jesus, com sucesso que vem da boca de Jesus para a sua vida. Amém e amém.